Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso quadro Crítica Pedagógica. Quem não é inscrito aqui no canal, peço que se inscreva, que compartilhe e curta os vídeos, as produções que fazemos aqui no nosso projeto socioeducativo Vila Feliz. Pessoal, hoje eu queria fazer um comentário rápido sobre esse episódio que aconteceu em Brasília, onde um pai sobe no palco durante uma apresentação junina para agredir uma criança de 4 anos, alegando que essa criança fazia bullying com seu filho. A discussão aqui eu não vou entrar na discussão de bullying ou não para essa área da educação infantil. Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso estado agressivo dentro da escola, nosso estado agressivo enquanto pais, mães, enquanto responsáveis das crianças em casa, e o reflexo que isso tem na escola, eu também não vou abordar agora, porque seria uma outra discussão, mas eu que ando em algumas escolas dando aula por conta da minha atividade enquanto professor especialista também, que além de pedagogo eu sou professor especialista de música, e eu vou frequentando várias salas de aula, né? Vários ambientes, várias escolas diferentes. E eu percebo que ainda estamos em um movimento muito agressivo com as crianças. Estamos com um movimento que naturalmente gera uma incompatibilidade com o comportamento da criança, com o ser criança, que é o comportamento típico da pedagogia tradicional, da prática pedagógica neoliberal. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que uma conduta violenta tem sido recorrente através dos educadores, professores, auxiliares, cuidadores com as crianças por conta de concepções pedagógicas que nós adultos trazemos, que estão alinhados com uma lógica tradicional, uma prática pedagógica tradicional, em outras palavras. Ou seja, quando a gente pensa que a criança deve ficar ali sentada, imóvel, na cadeira, por exemplo, para seguir aquela rotina que a escola determina, que a professora determina, o professor. E isso se mostra cada vez mais distante de uma criança dos nossos tempos. É óbvio que em alguns momentos a gente precisa realmente que a criança esteja ali sentada, porque senão uma atividade ou outra não progride, não avança. Mas querer que a criança se comporte assim o tempo todo, e quando isso foge dessa espécie de controle, a gente vem de uma forma agressiva, e aí eu não estou me referindo a essa agressão como o pai dessa criança fez, da criança que sofreu agressão, fez com a outra, lá no caso de Brasília, não. Eu estou falando de agressões das mais variadas maneiras. O grito, o olhar fulminante, a forma de você pegar no braço e exigir forçosamente que a criança fique ali, as proibições excessivas dentro de uma sala de educação infantil e diversas outras opressões e formas de controle simbólico que a gente vai reproduzindo porque aprendeu assim lá na nossa época, na década de 80, na década de 70, na década de 90, e acha que esse é o único modelo viável para se conduzir uma educação infantil com as crianças nos dias de hoje. Crianças que estão cada vez mais aceleradas, cada vez mais multireferenciadas, cada vez mais exigentes e trazendo, por conta do seu histórico de acesso à informação que ela tem, trazendo diversos questionamentos para a gente. Resumindo, como é que uma lógica de uma pedagogia tradicional está atuando na cabeça da gente e como é que nós estamos atentos a isso para produzir o nosso trabalho pedagógico com as crianças da educação infantil. Quais são as agressões que eu tenho reproduzido na minha prática que estão potencializando mais contextos agressivos, mais um campo vibracional
para quem acrescenta essa referência no seu trabalho pedagógico, né? Que ambiente vibracional eu estou construindo na minha sala de aula para lidar com essas crianças. E uma outra coisa, não adianta a gente, na hora do nervoso, na hora que está ali tenso por diversas questões, porque nós professores e professoras também estamos tensionados com diversas outras questões, vide o adoecimento pedagógico, ou vide o adoecimento docente que a gente tem tido aqui no Brasil. Não adianta nesse momento de pico que uma sala de aula, sobretudo na educação infantil, ela é repleta de picos de estresse, de picos de momentos que as coisas saem do controle. Se for nesse instante que a gente procure ter esse equilíbrio, que a gente tente agir de uma forma mais coerente com essa criança dos dias atuais, a gente não vai conseguir. É preciso um autocuidado, é preciso um preparo, visando esses picos de estresse em sala de aula. Se a gente, enquanto docente, enquanto indivíduo até, né, porque isso não vai refletir e reverberar apenas no nosso trabalho docente, vai reverberar também na nossa vida, porque no trânsito a gente sofre picos de estresse, na rua, no shopping, no supermercado, em várias situações. Como aquele próprio pai, né, longe de estar defendendo a sua atitude, teve ali um pico de estresse e cometeu uma atrocidade tamanha, né? Então, se a gente não se prepara para quando chegar esses instantes em sala de aula com as crianças, a gente saiba como tenha essa espécie de autocontrole para lidar com a situação, a gente não vai conseguir fazer isso naquele momento, na hora do pico. Então, essas duas questões. Uma prática pedagógica desatualizada com o contexto, e eu estou nomeando essa prática pedagógica que quer os corpos docilizados, os corpos estagnados ali na cadeira, inclusive na educação infantil, e uma falta de autocuidado da gente para gerenciar situações, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, as nossas sensações, nos momentos de pico, podem gerar agressões das mais diversas na sala de aula. E aí a gente vai criando uma cultura pedagógica da agressão, até mesmo sem perceber, com intencionado a manter a tal ordem na sala, intencionado a manter o bom trabalho pedagógico, a gente às vezes está produzindo agressões que vão reverberar em várias situações, em vários momentos na vida dessa criança. Tá bom?